Olá, queridos, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Everaldo Silva e nesse vídeo falaremos sobre a marca da besta, sobre o número 666, estão ligados um com o outro. Se você não é inscrito no canal, aproveita este momento. Vai se inscrevendo aqui embaixo, dando aquele joinha e compartilhando para que vidas sejam alcançadas. O que é a marca da besta na Bíblia? A marca da besta é um sinal mencionado no livro do Apocalipse que identifica os adoradores da besta. O significado dessa marca tem gerado muita curiosidade nas pessoas, especialmente com a relação ao número 666, a marca da besta na Bíblia, no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Lemos sobre duas bestas convocadas por Satanás. A primeira delas surge do mar e se parece com um monstro. A segunda surge da terra e se parece com um cordeiro. A segunda besta trabalha para que a primeira besta seja adorada pelos habitantes da terra. Num determinado momento do texto, essa segunda besta ordena que uma marca seja colocada na mão direita ou na testa dos homens. Todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos são marcados com o sinal da besta. O autor do livro do Apocalipse ainda informa que aqueles que não possuem a marca da besta são impedidos de comprar, vender. Essa marca consiste no nome da besta e o número do seu nome é 666, registrado em Apocalipse 13, 16, 18. O livro do Apocalipse também adverte que quem adorar a besta e sua imagem e carregar sua marca na testa ou na mão, tomará do vinho da ira de Deus. Isso significa que tal pessoa será condenada ao tormento eterno. Apocalipse 14, 9 e 11. Por outro lado, o livro do Apocalipse revela que aqueles que morreram pelo testemunho de Cristo e pela palavra de Deus foram os que não adoraram a besta e não receberam a sua marca. Quais as interpretações sobre a marca da besta? Ao longo do tempo, surgiram várias interpretações diferentes sobre o que é a marca da besta. Isso acontece porque existem diferentes linhas escatológicas. Já foi sugerido, por exemplo, que essa marca seria um código de barra, você lembra? Um tipo de tatuagem ou um tipo de microchip. Também há quem afirma que quem receber a marca da besta vamos lá, observar o domingo ao invés do sábado, basicamente as diferenças de interpretações podem ser classificadas em dois grupos. Vamos para o primeiro grupo. Aqueles que interpretam a marca da besta no sentido literal. O segundo grupo, aqueles que interpretam a marca da besta no sentido simbólico. O primeiro grupo interpreta a marca da besta como um sinal visível e literal, que será implantado nas pessoas em um determinado momento da história. Normalmente, os defensores dessa linha de interpretação adotam estilos de leitura futurista do livro do Apocalipse. Eles acreditam que a marca da besta será implantada pelo governo do anticristo durante o período da grande tribulação. Esse período se iniciará após o arrebatamento secreto da igreja. Então a marca da besta servirá para identificar e controlar os adoradores do anticristo. Por isso, todos os homens deverão ser marcados. Quem não tiver a marca da besta e não adorar o anticristo como Deus, não poderá comprar e vender, será caçado e acabará morto. Essa interpretação é predominante entre os cristãos da atualidade. Alguns estudiosos dessa linha de interpretação não ousa especular o que será esse sinal, um sinal externo e literal, porém outros se esforçam para produzir uma série de suposições
infundadas, e justamente nesse grupo que estão aqueles que defendem que a marca da besta será um chip implantado nas pessoas no futuro bem próximo. Entenda, se a Bíblia fala sobre o chip 666, o segundo grupo interpreta a marca da besta como um sinal simbólico. Esse sinal não está restrito apenas numa determinada geração futura, mas também presente em cada lugar da história. Isso significa que os adoradores de Satanás sempre existiram e eles carregaram a marca da besta. Essa é a interpretação mais tradicional dentro do cristianismo. Isso eu falo do cristianismo histórico. Como entender então a marca da besta? Para entender o que é a marca da besta, em primeiro lugar é preciso observar o que o livro do Apocalipse diz. Foi escrito numa linguagem predominante simbólica. Esse tipo de linguagem é comum em texto profético. Por isso, o livro do Apocalipse possui tanta semelhança com partes de alguns livros do Antigo Testamento, como os livros de Daniel, Ezequiel, Malaquias, Zacarias. Então, nós precisamos saber como interpretar o livro do Apocalipse, considerando o capítulo 13, onde a marca da besta é mencionada. O uso de uma linguagem simbólica é evidente. Um exemplo disso é o que o texto fala de monstros com chifres e várias cabeças. Obviamente, essa descrição é simbólica. Então, por que exatamente o texto fala da marca da besta? Precisamos ser literal. Em segundo lugar, também é necessário considerar o contexto histórico em que o livro foi escrito. O livro do Apocalipse é uma carta de Cristo para a sua igreja, independentemente da época. Porém, não se pode ignorar que os destinatários primários deste livro foram os cristãos do primeiro século, que viviam na Ásia Menor. O livro do Apocalipse foi direcionado às 7 igrejas. Considerando esses dois aspectos, podemos refletir sobre o que é a marca da besta, o costume de marcar as pessoas como sinal. Nos tempos bíblicos isso aconteceram, era muito comum a marcação de escravo pelos seus senhores. Objetos de marcação era para servir como sinal de propriedade. Os escravos marcados carregavam consigo a marca de seu dono. Também é verdade que não somente os escravos recebiam a marca, e também pessoas de outra classe também eram marcadas. Havia indício de que os soldados romanos recebiam também algum tipo de marca, que identificava como um oficial do império, Além dos escravos e os soldados, os devotos religiosos pagãos daquela época normalmente também eram marcados. Nos dias do Apocalipse, quando foi escrito o livro, as pessoas mostravam sua devoção a um determinado Deus, recebendo uma marca que as identificasse como adoradores deles. Isso era muito comum entre os habitantes da Ásia Menor. Essa marca, na maioria das vezes, era uma tatuagem e era exibida como orgulho. Esses devotos, portanto, recebiam essa marca naquela época, identificava um determinado indivíduo e a sua cultura, o seu Deus, servia ou pertencia a alguém quando eles eram marcados. O uso da marca simbólica na Bíblia, o livro do Apocalipse não é o primeiro livro que fala de pessoas sendo marcadas. O livro de Deuteronômio também fala de um povo que recebeu uma marca na fronte da mão. No caso de Deuteronômio, a marca era a palavra de Deus, que deve estar atada como um sinal na mão e na fronte do seu povo. Deuteronômio 6, 4, 8.
É claro que essa ordenação em Deuteronômio também não deve ser interpretada de forma literal. O texto não está dizendo que o povo de Deus deve adotar com a lei do Senhor literalmente atada na mão, e pendurada, né, sobre os olhos. Na verdade, o texto está dizendo que todos os nossos pensamentos, vontades e ações devem ser guiadas pelo mandamento de Deus. O livro do profeta Ezequiel também fala sobre uma marca na testa, Ezequiel 9:4. O Senhor ordenou que todos os homens que reprovavam as abominações que aconteciam em Jerusalém fossem marcados com um sinal na testa. Mais uma vez, esse sinal não é literal, mas simbólico. Esse mesmo princípio continua no Novo Testamento, onde lemos que a igreja do Senhor é marcada por ele. Falaremos um pouco mais sobre essa marcação do povo de Deus. A marca da besta é uma paródia da marca de Deus. Vimos que desde o Antigo Testamento, o verdadeiro povo de Deus é marcado por ele. Mas e no Novo Testamento? O que encontramos é mais detalhes sobre esse sinal, que identifica a comunidade dos santos. Na verdade, os fiéis receberam muito mais do que uma marca. Eles receberam o selo. O apóstolo Paulo explica que Deus selou o seu povo. 2 Coríntios 1:22. Os redimidos são selados com o Espírito Santo da promessa. Em Efésios 1:13. O livro do Apocalipse também fala dos servos de Deus sendo selados. Eles possuem em sua testa o nome do Pai escrito. Eles são preservados por Deus e nenhum deles se perderá. Apocalipse 7:3. É um livro de constante contraste. E nesse ponto, o contraste é evidente de que um lado é apresentado o povo de Deus, que é selado por ele. Do outro lado, os adoradores da besta, que são marcados por ele.